pelo que eu acredito, eu já vi algumas coisas assim, é que parece que muitas das vezes o que se tornaria por ser simplesmente um esporte acaba se tornando uma obrigação por mais incentivo dos pais ou de uma mãe. É talvez um sonho de um pai ou de uma mãe que quer que aquilo se concretize num filho, entendeu? Então, tipo assim, acabava sendo uma coisa por obrigação, isso atingindo ele de alguma forma psicológica. Ele falava que ele tinha medo e ele não podia chegar até ela para conversar e compartilhar isso com ela, entendeu? Tipo, na minha versão, no que eu entendi mais ou menos é isso. Não sei se eu tô errada, mas foi isso. Não, obrigado, Annelise. Eu não acho que não tem certo e errado, tá? A gente está aqui, né, debatendo, acho que a sua opinião é super válida e você chamou a atenção para um aspecto importante, que é a questão da cultura familiar. Mas, assim, a cultura familiar não tem muito o que o professor pode fazer, certo? Assim, você não vai educar, contestar a educação da família. O Henrique, ele vem de uma educação familiar que é tradicional também na cultura oriental, que é essa pressão pela disciplina, essa pressão pelos resultados, essa pressão pelo estudo, né? A gente se conhece, os orientais têm essa fama, né? Então, ele vem um pouco dessa cultura, tá? Então, assim, não é o professor que vai contestar nem para mais nem para menos, né? Porque aí são questões de valores familiares. Mas o professor, ele é, sim, obrigado a lidar com o seu ambiente de aula e com os valores que as crianças trazem de casa. Então, é muito bem apontado o que você falou, porque, veja, muitas vezes pode ser que eu não coloque muita pressão nos meus alunos, mas os pais colocam. E o professor tem que saber lidar com essa pressão que os pais colocam sobre os alunos e, muitas vezes, se precisar conversar com os pais, fazer isso. Eu contei para vocês já em aulas atrás, aí, ou para o diurno, eu não me lembro agora, que eu levei uma menina no campeonato, a menina era muito boa, eu tinha certeza que ela ia ser campeã, mas ela travou, ela ficou com medo e ela travou. E a luta foi empatada, mas ela acabou perdendo numa vantagem porque a adversária dela se mexeu um pouquinho mais. Pô, eu percebi que ela ficou nervosa, eu percebi que ela travou de nervosismo. Ela não chorou, ela não fez cara de medo, ela só travou, assim, era inexplicável, né? É claro que ela estava nervosa, isso é óbvio, né? Uma criança, tem 10 anos. E ela estava saindo, eu fui dar um abraço nela, dar os parabéns e tal, para, né, acolher ela nesse momento. Ela queria competir, ela era competitiva, ela era boa. No treino ela passava o rodo, ganhava de todo mundo, mas era o primeiro campeonato dela, né? Ela estava muito animada para o campeonato. E aquilo gerou uma pressão em cima dela. Eu estava saindo para dar um abraço nela e acolher ela nesse momento difícil. A mãe dela entrou na frente e falou: você nunca mais me envergonha desse jeito, nunca mais eu vou levar você em campeonato nenhum. Pô, a menina tem 10 anos, né? Então, aí eu tive que, naquele momento ali, não tinha muito o que fazer. Eu abracei a menina, falei que ela foi ótima, que no próximo ia ser melhor e tal. Depois, no treino, conversei com ela de novo, conversei com os demais, mas eu tive que chamar a mãe dela para conversar e falei: olha, essa pressão que você coloca, ela faz mal. Eu não quero me intrometer na educação do seu filho, né? Mas, nesse aspecto específico do jiu-jitsu, que é uma coisa que eu estou ensinando, e aí vocês podem pensar na natação, no esporte coletivo, no balé, não interessa, no basquete, o que vocês estiverem ensinando lá. Ali dentro da aula é o professor que decide. Então, é o professor que vai colocar limites, né? Eu já dei outro exemplo para vocês também, vocês já conhecem esse exemplo. O Cruzeirinho Sorocaba tem que ter 2 professores por equipe. Um para cuidar das crianças e um para cuidar dos pais. Porque senão os pais vão na grade ficar gritando: ô, juiz arrombado! Ô, pé de pau! Ô, vou arregaçar você lá fora! Os pais não têm limites, né? Os pais não têm cultura, não têm educação. Não tem cultura, todo mundo tem cultura. Mas tem uma cultura da competição, uma cultura escrota, sabe? De falta de respeito com as crianças, né? Então, o professor tem que sim ser esse mediador, tá? Ou seja, para deixar bem claro, nós não vamos tomar nas rédeas a educação da criança, mas que no que diz respeito ao que nós estamos ensinando, aquilo sim nos interessa, e se precisar conversar com pai e mãe, tem que conversar sim.
E se pai e mãe não gostar, ele que leve o filho em outro lugar, porque você não pode permitir esse tipo de abuso na sua frente e você aceitar quieto, né? Eu acho que, não sei se era muito o caso do relato, tá? Eu não acho que a mãe dele venha de uma cultura que fazia mal, mas também eu não sei se era o caso de intromissão, porque veja, o mestre e a mãe pensavam parecidos, né? Tanto que eles viraram meio que amigos e tal, e isso aumentou ainda mais a pressão na criança, né? Quem mais? Vamos lá, vamos abrir o microfone aí. Quem mais quer falar algum aspecto não conversado, tem uma opinião sobre o relato, pensa alguma coisa diferente? Quem discorda do que eu estou falando? Ô, professor. Vamos lá, quem está falando? É o João. Vai lá, João, manda bala. Ele voltou a se identificar com o Taekwondo a partir do momento que ele entendeu o objetivo do Taekwondo para ele, no caso, né? E ele viu como uma forma de resolver um problema, né? Ele se identificou no Taekwondo mais na frente com essa finalidade, de identificar o problema, não mais com aquela visão de medo, né, que ele tinha de lutar. Por achar que ia tomar algum golpe mais forte, mais violento, se machucar demais, né? E o mestre dele, na ocasião, não conseguiu identificar isso nele, né? Qual que era direcionar ele para alguma área no Taekwondo. Ele acabou ficando disperso e o que foi mais marcante para ele foi os impactos da luta, né? Que era a violência, né? Que era praticada, né? Com ele. Sim, João, concordo plenamente com o que você falou. E assim, novamente, não é meter o pau no mestre à toa, tá? Não, pra gente tirar lições, né? Pra gente aprender, né? É isso mesmo. E eu concordo muito com o que você está falando. Porque, veja, o que paralisava ele na hora da luta, porque ele gostava de lutar, né? Ele foi durante anos o melhor aluno. Ele sabia executar os golpes, ele era um bom lutador. Só que, quando ele começou a receber umas pancadas que estavam doendo, ele ficou com medo. E o medo paralisa. Então ele lutava com medo, paralisado, sem pensar o jogo. Vocês podem transportar isso para qualquer outra coisa, porque realmente a luta machuca, mas você pode estar jogando qualquer outro esporte, vôlei, vôlei não machuca, não sei que você tome uma bolada no nariz, né? Mas o vôlei não tem soco, não tem chute. Então, mas se você ficar nervoso na hora de um jogo de vôlei, você é o levantador e você fica nervoso porque é uma final de campeonato e tem gente assistindo, a sua mente está dominada pelo medo, ela não consegue pensar o jogo. Então, o que estava acontecendo com o Henrique era isso. Ele não estava conseguindo pensar porque ele estava com medo, preocupado demais em se defender, com medo das pancadas. E o mestre dele não conseguiu criar aulas, criar atividades que fossem ajudando ele a passar por isso, né? O mestre foi na tática de que vamos distribuir pancada que vai calejar. É a técnica do calejamento. Nas lutas é muito comum o calejamento, né? Pode ser o medo do vôlei tomar bolada. Essa paralisação pode ser sim. Mas vamos lá. Algumas pessoas respondem bem ao calejamento tanto físico quanto emocional, tá bom? Para quem não sabe, no Muay Thai é muito comum fazer calejamento, o cara fica parado e o outro fica chutando ele no rim ali, na costela. No karatê é muito comum isso também, calejamento físico, tá? Existe também o calejamento emocional. Bom, fulano tem medo, né? O meu aluno tem medo de competição. O que eu vou fazer? Vou colocar ele para competir, vou meter pressão nele, que ele vai se acostumar com aquilo. Pode funcionar para alguns? Pode. Será que é uma tática que sempre vai dar errado? Não, pode funcionar. Será que é a melhor tática? Será que funciona para todo mundo isso? Será que eu quero ser o professor que só sabe fazer isso? Porque essa tática da pressão, ela existe há milênios, né? Desde que a luta é desse jeito que é ensinado as artes marciais. Será que eu sou professor que só sei ensinar desse jeito? Com base na pressão, com base no medo, superando o medo pela porradaria, né? Pô, nós estamos no século XXI. Os conhecimentos evoluíram muito, né? Nós temos hoje muito mais ferramentas à disposição. E eu tenho que também olhar para o meu contexto. Aonde que eu estou dando aula?
Se eu estou dando aula na CM, faz sentido eu ser um professor extremamente competitivo? Se eu estou dando aula na escola, faz sentido ser um professor competitivo? Não faz, né? Eu não estou treinando a futura geração que vai para as Olimpíadas, né? Então, eu preciso de mais ferramentas. Eu preciso de mais modos de dar aula que funcionem para mais pessoas. Eu preciso de mais métodos que façam com que as pessoas superem os medos delas, variando as possibilidades, e não sempre do mesmo jeito, né? Então, é a inversão da lógica. Se, na lógica tradicional dos mestres, o aluno que não aguenta a aula, ele é o problema e não o mestre, eu estou sugerindo para vocês nós invertermos a lógica. Se eu estou dando aula e tem 2, 3 alunos que estão com medo da minha aula, o problema não é os alunos. O problema sou eu que não consigo deixar a minha aula atraente, acessível, inclusiva para todo mundo. Eu sou o problema enquanto professor, porque eu estou dando uma aula que não inclui todo mundo. Eu estou dando uma aula que as pessoas não se sentem bem. Eu estou dando uma aula só para quem é talhado já na competitividade. Então eu não sou um professor, eu sou um técnico, eu vou trabalhar com alto nível, né? Que é onde esse sistema de pressão funciona o tempo todo. Aí, bom, nós não estamos falando de alto nível aqui, mas eu trago convidados para essa disciplina, né? Não sei se vai rolar com vocês, porque, né, enfim, o nosso semestre aí vai ser diferente. Mas eu trago muitos convidados. E já veio vários convidados, cara que foi campeão, cara que lutou no UFC, já veio vários, tá? Ó, já veio para Fefiso o Estevam, o Rufino, Juliano Ramos, vários mestres de várias artes marciais, nesses 3 anos que eu estou dando aula na Fefiso, já vieram dar palestra nas aulas. E vários deles, alguns deles defendem o método tradicional mesmo, falaram que é isso aí mesmo. Mas alguns já falaram que isso não funciona, que precisa de ludicidade até no alto nível, que precisa de envolvimento e de treinamento inteligente até no alto nível. Para vocês terem uma ideia, o Estevam Gutierrez, né, ele se formou na Fefiso recentemente, ele fala que esse método tradicional de porradaria encurtou a carreira dele. Quando ele foi contratado pelo UFC, que ele ia lutar, que ele ia despontar como lutador, ele descobriu que ele tinha um aneurisma que ele não podia mais lutar. Né? Porque se aquele aneurisma explodir, ele morre na hora. E sabe onde ele falou, onde ele ganhou esse aneurisma? Tomando porrada, ele com 12, 13 anos de idade, 14, 15 anos de idade, tomando porrada de adulto, que era 10, 20 quilos mais pesado do que ele, porque o irmão dele forçava ele a treinar desse jeito. Achando que estava forjando um campeão, o que ele fez foi estragar a carreira de um possível lutador aí bem sucedido, né? Então, é disso que nós estamos falando, né? De uma aula que seja adequada para todo mundo. E aí, não sou especialista no alto nível, mas eu ouso dizer que isso vale até para o alto nível, tá? Muito obrigado pela colaboração, João. Quem mais quer falar? Preciso que mais pessoas participem. Vamos lá. Oiê, passa? Olá, quem está falando? É a Vitória. Manda a Vitória, vamos lá, quero ouvi-la. Ok. Tá me ouvindo bem? Porque aqui tá cortando um pouco para mim. Sim, estamos te ouvindo bem. Beleza. Primeiramente, oi, gente. Eu adorei muito o texto, achei excelente o relato. Talvez porque eu tenha me identificado muito com ele, com a minha vivência, né? E tudo que foi falado até agora eu concordo em gênero, número e grau. Só acrescento, por exemplo, quando você é formado dessa forma, para o técnico ou professor tá te passando daquela maneira, é realmente a partir da vivência dele. Então, a gente não pode exigir muito além daquilo que ele vive, né? Então, eu vejo assim, no caso dele, também relacionando com as minhas experiências, aprendeu daquele jeito, é muito difícil sair daquilo, né? E depois eu tive a oportunidade de estar, assim, à frente de uma equipe menor, sub-15, e eu sempre falava que eu não ia fazer do mesmo jeito que foi feito comigo. Os erros que fizeram comigo, eu queria fazer melhor e ia conseguir. E, na verdade, não é sempre, não é 100% que a gente consegue fazer melhor do que a gente pensa em fazer.
Então, eu vejo o papel do professor aqui, do técnico, extremamente importante. Eu tenho amigas que hoje, se puderem não olhar para a cara de quem foi nosso técnico, elas não olham. E tem no meu caso que eu escolhi a profissão a partir deles, o meu TCC em cima deles. Então, o técnico assim, eu vejo ele como uma pessoa extremamente importante, não só técnico, como professor. E geralmente é o professor que insere o aluno ali naquela prática e técnico é posteriormente. Foi só isso que eu queria acrescentar. Muito obrigado o seu relato, Vitória. Eu gostaria de complementá-lo dizendo que realmente é muito difícil a gente escapar das nossas experiências do passado. Esperamos que vocês estudem e trabalhem em cima disso. Mas assim, a gente é educado de uma maneira, né? E aí isso também vale para a formação esportiva. A gente aprende a jogar esporte de uma maneira que fica enraizado no nosso inconsciente. E às vezes, quando a gente vai ser professor, a gente reproduz a maneira como a gente aprendeu, não na faculdade, né, com essa aula de agora, mas como a gente aprendeu com o técnico. Da mesma forma que tem um monte de coisa que a gente faz, tem um monte de coisa que a gente reclama no pai, na mãe, ou sei lá, quem criou vocês, a avó. Você reclama muito do seu pai, da sua mãe, da sua avó, da sua tia, sei lá, de quem te criou. E aí você percebe que você faz igualzinho. Já perceberam isso? Você reproduz a mesma coisa que você reclama. Você faz aquilo, né? Por quê? Porque está no inconsciente. Então, se você teve uma iniciação esportiva altamente tradicional, competitiva, excludente, baseada na pressão psicológica, a tendência, mesmo que você faça a faculdade, estude, a tendência é que lá de vez em quando você acaba reproduzindo esse modelo, tá? Eu falo isso por mim, tá, Vitória? Hoje eu defendo outras coisas, mas eu tive todo um processo de desconstrução da maneira como eu acreditava, para ir construindo, a partir dos livros, do que eu estudava, outras coisas. Então, assim, já tomei muita atitude babaca na minha vida, já fiz muita merda, já dei muita aula bosta, já magoei, machuquei muita gente, sabe? Eu acho que é esse processo que ele não pode parar. Essa aula ela serve para que vocês já comecem esse processo desde a formação, para quem sabe vocês vão atuar lá de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, de uma maneira mais consciente do que está sendo feita, né, e menos assim reprodutiva dessas tolices, né, porque são coisas que pioram o projeto de formação, né, atrapalham as nossas aulas, tá? Muito obrigado pela sua participação. Quem mais? Temos tempo para mais uma pessoa. Vamos lá. Eu. Manda bala. Quem é eu? É o Alex. Tudo bem? Fala, Alex. Boa noite. Manda bala. Então, eu estava falando disso, eu lembrei de um acontecimento comigo, né? Com 16 anos, eu inventei de querer lutar Muay Thai. Treinar assim. E daí eu me matriculei numa academia aqui em São Miguel. E Alex, primeiro dia... seu áudio tá travando. Oi. Ah, agora ficou bom. Tá Vai lá, travando? aproveita. Começa de novo. Então, estava comentando aí sobre... não sei quem falou que... o Cláudio falou que a filha dele lutou judô e tudo mais. E eu também, só que ingressei no Muay Thai, né? Tentei lutar Muay Thai uns tempos. Daí, no primeiro dia de aula... Alex. Oi. Eu não sei se é só para mim, mas o seu áudio tá parando tudo. É para todo mundo. O pessoal tá apontando aqui que o seu áudio não tá rolando. Tá travando tudo, cara. Eu não sei se... Talvez se você digitar é melhor, porque a sua voz não tá chegando. Tá bom. Enquanto você digita, eu vou abrir para outra pessoa, tá bom? Vamos lá, enquanto o Alex digita, quem fala aí? Gostaria que mais uma pessoa participasse. Vamos lá. Ninguém discorda de mim, pessoal. E quem tá falando? Fernanda, posso falar? Vai lá, Fer, manda bala. Então, eu acho que a gente vendo de fora as aulas dos professores, a gente consegue associar com as aulas da faculdade, dá tempo da gente pensar o que a gente aprendeu. Eu vejo isso porque eu tive uma experiência que foi o seguinte:
o Michel, meu namorado, ele dava aula de jiu-jitsu no projeto social aqui do lado de casa. E vendo as aulas dele, eu falava, mas por que você passou isso para as crianças? O que isso tem a ver com jiu-jitsu, sabe? Tipo assim, a parte do aquecimento, eu lembro até no treino dele mesmo, o professor mandava correr em volta do tatame, aí ele falava, 1, a pessoa pulava, 2, batia no chão, 3, corria para outro lado. Aquece. Mas jiu-jitsu não é no chão? Por que ele passava isso, sabe? E, tipo, só que eu tive que passar pela faculdade, tá aqui no 7º período, para ter essa ideia de que ele poderia usar um outro tipo de aquecimento que tivesse mais a ver com o jiu-jitsu, no caso, entendeu? Só que eu, quanto aluna, porque eu já fiz jiu-jitsu também, né? Eu, quanto aluna, não achava nada, né? Apenas fazia e achava que faz parte e tá ok. Mas se você parar para pensar, não tem muito a ver, sabe? Eu tô dando um exemplo, mas existem vários outros jeitos, né, que as pessoas usam nas aulas que é só repassado, sem ter uma análise, sem ter um fundamento específico. Alô? Hoje, Gianola, né? Fernanda Gianola. Pois não, fala aí. Eu gostei muito do que você falou, porque me dá a oportunidade de fazer um comentário que não estava muito bem no texto, né? Mas que tem tudo a ver também com a disciplina e com o semestre. O que você falou aí, esse modo de aquecimento aí, eu não sei quem inventou essa porra aí, mas ela é muito tradicional, sabe? Quando eu aprendi o jiu-jitsu, eu aprendi fazendo... tipo assim, dá a impressão que se você juntar todos os professores de jiu-jitsu que existem, eles sabem 2, 3 tipos de aquecimento e 2, 3 tipos de preparação física só. Porque eu já treinei em um monte de lugar diferente e eles fazem a mesma merda. Por quê? Porque eles manjam muito de jiu-jitsu, eles manjam muito de lutar. Manjam muito. Na hora da técnica em si, aí eu conheci mestres maravilhosos, né? Conheci professores muito bons, excelentes lutadores. Mas fazer aquecimento, organizar a aula, é uma coisa que eles não fizeram faculdade, eles não sabem, tá? Então eu mesmo, inclusive, já quando eu estava aprendendo jiu-jitsu, eu já passei esse aquecimento aí de correr e falar o número e tal. Acho que alguém inventou, achou legal e começou a ser reproduzido em tudo quanto é lugar, tá? Então, sim, é possível fazer não só um aquecimento como uma parte física, mais voltada para o objetivo da aula. Isso é uma visão mínima de quem fez faculdade, sabe? Eu defendo muito que a faculdade ela serve para ampliar os horizontes e para que vocês passem a inovar também nos treinamentos, né? A criar novas coisas, independente da tradição. Mas o jiu-jitsu é ensinado assim já faz 20, 30 anos. E daí? O judô é assim faz 100 anos. E daí, né? A gente pode sempre... Novos conhecimentos estão chegando a todo momento e vocês, enquanto professores, têm que ter a capacidade de criar coisas novas, de elaborar novas aulas, de conciliar o conhecimento que está sendo trabalhado na faculdade com o conhecimento que é tradicional ali de uma determinada modalidade. Então, vocês podem sim inovar o ensino de lutas, inovar o ensino de balé, inovar... Claro, a faculdade não vai formar ninguém lutador, não é isso. Mas ela te dá um olhar pedagógico que você pode transformar as aulas. Se você já tem um conhecimento externo, né? Você é bailarino, é bailarina, você é lutador, é lutadora, e você concilia com o conhecimento da faculdade, o resultado é uma sistematização, uma metodologia muito mais eficiente, né? Então é muito mais eficiente, por exemplo, você aquecer na aula de jiu-jitsu fazendo golpes do jiu-jitsu, né? Por que tem que ficar correndo e batendo palma e pulando e batendo no chão, né? Exceto se você quiser uma ludicidade para criança, mas para adulto não faz muito sentido, né? Tudo bem, é uma brincadeira, ok, aí tem uma explicação. Mas não era feito assim. Ele era reproduzido de uma maneira estúpida, né? Pode falar. Então, mas eu acho que assim, até de maneira lúdica, eu falava, por que você não passa um pega-pega macaco, tipo, todo mundo meio que de 4 apoio, assim, pulando igual sapo, só vale pegar se tiver de tal jeito, sabe? Tipo, criar umas atividades que tivesse mais a ver, que fosse mais no chão, ou então, quando o Figas virar tartaruguinha, sabe? Tinha outras opções. E eu acho que a aula dele melhorou bastante por causa das minhas dicas, né? Viu? Não, mas agora falando sério. Mas eu acho realmente parabéns, que hein, tem
que faz muita diferença o que a gente aprende na faculdade, lógico, né? Até porque senão nós não ficaria 4 anos aqui fazendo. Mas não pode ser só reproduzido assim à torta e direita. E o professor também tem que ter aquela sensibilidade de perceber o aluno, quem está ali, porque ele dava aula em projeto social, tinha criança que vinha só para ganhar um pão com margarina no final, entendeu? Então a gente levar assim, lacinho de cabelo para prender o cabelo das meninas, porque elas não iam com o cabelo preso, adequado, sabe? Então a gente tinha que ter um pensamento mais social mesmo, sabe? Mas tinha uma menina que era muito boa, que ela seria uma puta de uma competidora, mas não tinha condição, sabe? Nem a gente de levar ela para algum lugar, e nem, muito menos os pais delas, que a gente nem sabe quem são, entendeu? Que entra mais naquele começo da história, né? Do princípio da aula de hoje. Fer, concordo plenamente, é isso aí mesmo, e vocês têm que saber criar mesmo. Parabéns pelas aulas do seu namorado terem melhorado. Que bom que ele aceitou a sua sugestão. Foi uma coisa que aconteceu comigo também, tá? Quando eu comecei a ensinar jiu-jitsu para criança, eu tentava pegar o mesmo modelo de aula de adulto e aplicar na criança. E aí eu comecei a observar que as minhas aulas não parava aluno. E tinha um professor de judô que dava aula antes de mim, que também era super tradicional. E aí nossas aulas, assim, com 3, 4 alunos, sabe? De cada 10 que entrava, um ficava, sabe? E aí eu comecei a pôr brincadeira, comecei a trazer o lúdico, comecei a trazer diversão para as aulas. Resumindo, depois de 1 ano, eu estava dando aula para 20, 30, chegou a ter 40 crianças no tatame, e o professor de judô, que era super tradicional, continuava trabalhando com aquelas 4, 5 crianças, que eram as únicas que se adaptavam com o estilo excessivamente disciplinar dele, tá? E aí o nosso tempo acabou, eu tenho que dar outras aulas, mas eu vou ler aqui por último. O Alex diz assim, ó: eu tive uma experiência com Muay Thai com 15 anos, e no primeiro dia de aula, eu tive que lutar com um rapaz mais velho do que eu, utilizando golpes de boxe. Tava tudo indo bem, esquivando e tudo mais, até que de repente eu levei um soco na boca do estômago, e depois disso eu nunca mais voltei nas aulas. Olha lá, a Laís também dizendo que passou por isso, que saía dos treinos e chorava no banheiro, porque o professor sempre colocava ela para lutar com pessoas de 20 anos e ela tinha 10. Então, olha lá, pessoas, será que isso aí é uma tática didática inteligente? Né? Será que isso é bom para a criança? Será que isso é bom para o aluno? Será que você vai reter o seu aluno fazendo isso? Então, acho que a grande lição que está aqui é que nós precisamos ser mais inteligentes do que isso, tá? A nossa função não é traumatizar ninguém. O processo de formação do lutador, o processo de formação esportiva da criança, ele não é o processo de formação do atleta. Quer trabalhar com alto nível? É outra coisa. E volto a dizer, há vários lutadores campeões que estão dizendo que o treinamento do alto nível tem mudado muito. Já não é mais essa estupidez de ficar... por exemplo, um dos campeões do UFC, entre vários, só para ficar em um exemplo, o Tony Ferguson, ele é considerado um dos melhores pesos leves que existem aí. Estava com luta marcada para enfrentar o Khabib Nurmagomedov, que é outro russo lá, super campeão e tal. Ele não faz sparring já faz muitos anos. Faz 5 anos, o cara é um dos melhores do mundo, faz 5 anos que ele não faz sparring. O que é fazer sparring? Ele não treina mais luta assim de verdade, ele só faz parte física e faz treino tático. Ele não parte mais para porradaria no treino. Por quê? Porque ele não quer se machucar, porque ele vai diminuir a vida dele como atleta. Então, assim, essa ideia de que tem que judiar da criança para formar o campeão é uma ideia estúpida que tem que ser extirpada, né, dos âmbitos formativos. Quem faz uma faculdade de educação física tem que pensar um pouquinho além disso, tá? Agora, uma outra questão que eu queria propor assim, para vocês pensarem, de repente, para a gente discutir na próxima aula, já que ninguém fez aqui o advogado do diabo, eu mesmo vou fazer. Eu conheço um amigo também que a mãe dele pressionava ele para fazer judô. Ela pressionava ele para fazer judô. E ele não gostava, tá bom? Mas como eles são japoneses, orientais, ela pressionava ele muito para fazer judô. E ele ficou assim, sei lá que idade, desde a infância, sendo obrigado a fazer até os... Aí ele disse que lá pelos 12, 13, 14 anos, ele começou a pegar gosto.
E ele pegou tanto gosto que ele começou a competir e virou professor e começou a só querer dar aula de judô. E aí ele virou professor do SESI de judô. E aí ele veio trabalhar comigo na prefeitura de Sorocaba e ele não queria, só queria dar aula de judô. E aí o secretário de esporte falou, cara, mas você não pode só dar aula de judô, você foi concursado para fazer outras coisas também, você tem que ir além do judô. E aí ele pediu as contas, saiu e voltou para o SESI porque ele só quer trabalhar com judô. Olha que louco, ele foi meio que forçado, não foi um trauma, obviamente, tá? Foi uma educação, não foi um trauma, tá? É diferente, né? O Guilherme tá dizendo aqui do trauma que aconteceu com ele também, né? No projeto de Escola da Família, quando ele tinha 10 anos. Então, isso são traumas, eu não tô falando de traumas. Ele foi meio que educado de uma maneira mais disciplinada, rigorosa, né? Oriental que é, né? E na adolescência ele pegou gosto pelo negócio. Então eu queria que a gente ficasse com essa questão para ser discutida na próximo encontro. Até que ponto a gente tem que saber quais ferramentas que nós temos para pressionar, até onde tem que ser pressionado, e até onde tem que ser, esse processo passa a se tornar traumático, tá? Eu tenho algumas ideias que eu vou partilhar com vocês na próxima aula. Combinado? E eu concordo, a Fernanda já antecipou aqui, eu concordo com ela, tem uma linha muito tênue entre incentivar e pressionar. É muito tênue. E se vocês quiserem ficar, né, pensando sobre isso, a resposta, na minha opinião, ela passa pela sensibilidade. Ou seja, é você estar mais em sintonia com o que o aluno está pensando do que com as suas próprias ideias, né? Para você saber qual é a necessidade da pressão e qual é o ponto que isso passa a se tornar um abuso. Bom, por hoje é isso. Agradeço muitíssimo vocês. Prazer revê-los. Saudades de todos. Esperamos terminar esse semestre juntos, pessoalmente, tá? Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.